perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube. Você vai ser redirecionado para a página de pagamento da Hotmart, que é a maior empresa, né, de venda de produtos digitais do Brasil. Basta você inserir seu nome e seu e-mail. E cara, aí talvez algum tempo depois tu passe pelo que eu considero, não sou você, mas assim, que eu olhando como fã, o pior momento da tua carreira ali, cara, que é aquela canela quebrada. Ai, cara, nossa. Horrível. Cara, Foi horrível. é horrível de olhar. Tudo ali é horrível. É horrível. Mas eu conversando com o Lioto, ele me falou que é mais grave quando é numa articulação. Então, porque a minha lesão, como os médicos falam, foi uma lesão limpa, né? Ela não pegou nenhum tendão. Tá. Quebrou só o osso, né, cara? Então não rompeu tendão nenhum, né? Então isso foi graças... E eu acho que também a presença de espírito que eu tive. Com a hora que eu chutei, eu não pisei no chão. Eu me joguei no chão. E Como é que é? Tu chutou e tu sentiu que quebrou. Cara, na hora. Como é que é isso, cara? O que passa pela tua cabeça? Cara, quando eu chutei... Porque você pensou muito rápido mesmo. Assim, quando não eu vou chutei, pisar. eu nem pisei, me joguei no chão e meti as duas mãos ali na canela, né? Fiquei segurando. E, cara, ficou passando um... Tu achou que tinha acabado em algum momento? Aquilo ali, cara, acho que acabou agora. Eu me lembro que quem entrou primeiro no ringue foi meu preparador físico, o Messi Camões. Aí ele ficou perto de mim, e depois o Dr. Tanuri também, que é o médico de muitos lutadores e foi meu médico durante muito tempo, entrou e aí tentando me acalmar ali, eu falei, Messi, caramba, cara, não tô acreditando o que aconteceu, porque Deus fez isso comigo, não sei o que, né? Calma, fica tranquilo. Mas foi terrível, cara. Saiu dali direto pro hospital, quanto tempo tu ficou parado, sem andar? Cara, eu fiquei parado, assim... Parado eu não fiquei muito tempo, mas eu fiquei com dor consecutiva, assim, por 1 ano. E tu treinava assim mesmo? Não, né? Um mês depois eu já tava treinando, já. Caralho, cara. Eu já tava treinando. A mente de um atleta, ela é diferente mesmo. Eu ia... Bom, eu não sou atleta. Não, cara, mas assim, sabe o que é? É assim, ó, eu fiquei meio... Foi meio difícil, sabe? Assim, porque eu falava, caramba, cara, será que eu não vou mais poder lutar nunca mais? Aí, pra começar a chutar, foi meio complicado. Perde até confiança pra chutar. Pra né? saltar. E eu me lembro que quando eu voltei a treinar, aí eu vim pro Rio, eu fui pro Rio, aí o Messi Camões falou, cara, eu não tava saltando. Ele me botou pra saltar. Me botou pra pular, botou 100 quilos nas costas, agacha aí, vamos agachar. E começou a dar informação ali, né? Aí eu comecei a sentir um pouco mais... O Messi Camões foi fundamental ali para que eu voltasse. Porque ele que começou a dar os estímulos ali, né, cara? Tipo, me botava pra fazer umas coisas assim que tu tinha cagaço. Aí ele falou, cara, fica tranquilo que isso aí não quebra. Que jeitão dele, meu irmão. Isso aí não quebra mais, brother. Você virou meio Wolverine. Bora, brother. É isso mesmo. Cara, assim, ele foi fundamental. Foi fundamental. E, assim, eu tenho, né, algumas limitações depois que quebrei a perna, eu não consigo mais correr. Porque sente dor? Cara, é difícil correr, não tem como eu correr, né? Eu sinto, assim, um desbalanço, sinto dor ali, né? Às vezes minha perna incha no local onde eu quebrei, mas eu chuto normal, treino normal, faço tudo normal, só correr mesmo que não dá, né? Porra, tu chuta normal e correr não dá. Porque o que acontece? Tem um desbalanço ali, né? Tem a barra no meio. Entendi. Tem a barra ali, né? Tem os pinos no joelho. Então tem muita coisa que exige, assim, por exemplo, o impacto da corrida exige ali uma certa tensão na perna, ali no tornozelo e tal. E por conta
por conta de eu ter quebrado a perna, eu fiz uma lesão no tornozelo da outra perna. Aham. Porque eu ficava colocando peso do outro lado, ia saltar, jogava o peso pro outro lado, aí acabou lesionando do outro lado. Eu fiz uma cirurgia 4 meses atrás, né? No tornozelo também. Tem quanto tempo essa daí de quebrar a perna? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo, acho que tem uns 10 anos. Tem uns 10 anos, né? Acho que tem, né? Pois é. Cara, tu ainda sofre com isso. Que doideira. É. E vem cá. Tu tem muitas outras lesões que tu teve que operar? Cara, eu já operei os 2 cotovelos, uma luta antes de uma defesa minha de cinturão no UFC, um mês antes, eu fiz cirurgia nos 2 joelhos, operei os 2 joelhos, também não era pra ter lutado, mas eu fui e lutei. Com Travis Lutter. Pra ter lutado, Mas é que quando você é mais novo, né, cara, tudo se recupera mais rápido. E você também é mais imprudente. Então, Eu entendo. Então eu só vou lutar. É. E é foda, porque assim, cara, eu não sei como é a cabeça de vocês, mas olhando de fora e, sei lá, agora que eu tenho mais contato, por exemplo, com atleta de fisiculturismo, os caras também se machucam e tal. pô, é um esporte muito sinistro, Muito cara. sinistro, Muito sinistro, assim. E, porra, eu comecei a entender melhor como é que é a cabeça do atleta. Que, pô, por exemplo, os caras, eles se machucam, mas a cabeça dele é tão focada naquele bagulho ali, irmão, que ele não consegue pensar na possibilidade dele não competir. Pô. Os caras não conseguem... isso não tem como. Nem passa pela cabeça, eu não vou competir. Só se for um bagulho que não tem jeito, sabe? Quando não tem jeito, os caras não vai. Agora... Pô, o Gabriel Zancanelli, cara, a última competição que ele participou, que ele ganhou... Não, foi a penúltima que ele participou, que ele ganhou. Ele foi lá pintar o corpo, pá. Depois ele foi descer as escadas pra ir embora, pra ir se apresentar. Escorregou. Acabou com o pé dele, cara. Teve que se apresentar lá cheio de remédio pra não sentir dor, pra conseguir se apresentar. E o cara é atleta, não tem essa de não vou porque eu tô sentindo dor. Não tem, cara. É diferente. A Eu gente entendo. pensa diferente, cara. A gente pensa diferente. E, cara, o que... Vamos lá. Eu não sei por que tu é o Spider. Então, o Spider, ele assim, a minha vida e a vida do Spider, ela se bate muito, né, cara? Antes de tu ser o Spider, tu era o Aranha? Não, Sempre foi o Spider. sempre fui Spider. Antes de ser o Spider, eu era o Chocolate. Tá. Porque assim... Mas um chocolate meio amargo? Não. Um chocolate ao leite? Era meu apelido, né? Tá. Porque... Tô brincando. Era o meu apelido. Porque minha tia me colocou no grupo escoteiro da igreja messiânica, que a gente era messiânico. E no grupo escoteiro, aí todo mundo tinha um apelido. E colocaram meu apelido de Chocolate. Tá. E aí ficou durante muitos anos esse apelido. Eu tenho um apelido de bebê que meu pai me deu, que é Dô, né? Que meus amigos mais próximos me chamam de Dô. Mas no escoteiro eu ganhei esse apelido de Chocolate, então ficou esse apelido, né? Então todo mundo me chamava de Chocolate. E o Spider, cara, ele veio assim, porque as vidas meio que elas se entranham juntas ali, né? Eu fui criado pelos meus tios também. E sempre gostei do Spider-Man. E aí, quando eu era pequeno, o que acontecia? Eu ficava enchendo o saco da minha tia pra ela comprar uma fantasia de Homem-Aranha. E também não é da época de vocês, porque vocês são mais novos. Mas tinha uma série de TV do Homem-Aranha, né? Bem ogra. Mas eu adorava essa série. Passava no SBT. Eu adorava. E aí eu fiquei enchendo o saco da minha tia pra comprar uma roupa do Homem-Aranha pra mim. E eu achava que eu era o Homem-Aranha. Ninguém tirava da minha cabeça que eu era o Homem-Aranha. E aí ela comprou. Aí eu colocava debaixo do uniforme da escola e ia pra escola. Chegava no recreio, tirava, amarrava minha roupa, botava no canto e ficava brincando De Homem-Aranha. de Homem-Aranha com o uniforme de Homem-Aranha no meio do recreio. E até que um dia a professora chamou minha tia lá e falou: ó, esse menino tem problema. Ele realmente acha que ele é Homem-Aranha. A senhora tem que ficar de olho nele e tal. A gente acha que a senhora devia levar ele no psicólogo pra ver o que tá acontecendo e tal. Aí minha tia ficou um pouco preocupada, né? Porque realmente eu vivia no mundo do Homem-Aranha, do Bob. Eu achava mesmo que eu era o Homem-Aranha.
Do Bob ninguém pegou, cara. Eu peguei, mas ninguém pegou. Fantástico Mundo de Bob. Era meio complicado. Eu fazia umas coisas assim que assustava. Assustava, assim. Subia nas paradas. Subia no telhado, daí em tudo quanto é lugar alto eu queria estar em cima. Caía, me quebrava inteiro. Caralho, e aí cara. minha tia me levou no psicólogo. Aí me levou pra psicólogo e falei, ele não tem nada. Ele tem energia, deixa essa criança gastar energia. E aí, beleza. Anos depois eu comecei a lutar. Fui lutar no Japão. Aí numa das minhas lutas no Pride, eu tava no café da manhã e a locutora que apresentava os lutadores, eu tava com uma camiseta do Homem-Aranha, ela sentou do meu lado e falou, nossa, você é muito parecido com o Homem-Aranha, você é muito parecido com o Spider-Man e tal. Eu, legal, tá me zoando, né? Tá, beleza, eu não entendia muito bem inglês, né, e tal, beleza. Aí à noite, quando ela me chamou pra entrar pra luta, ela falou, from Brazil, Spider Anderson, e aí ficou. Entendi. É. Aí tu virou Spider. Eu já gostava. Quando tu ouviu ela chamando Spider, o que tu achou? Cara, achou maneiro? Eu tava tão preocupado que o pau ia comer lá dentro que eu nem esquentei a cabeça, cara. Eu lutava com 8'3", 8'4", com os caras de 90, 90 e pouco, porque no Pride não tinha a categoria, né? De 83. Então, Entendi. eu tava preocupado que o pau ia comer lá, não tava preocupado com o Pode Spider, me chamar não. do que quiser, Pode né? me chamar do que quiser, não tô nem aí. Mas foi legal, e aí acabou ficando, né? Ficou e... Spider é legal, cara. E é legal, cara, porque o Spider-Man é igual eu, é o único super-herói que tem conta pra pagar. Pode ver! Não, tem. é sério! É o único super-herói que tem conta pra pagar. O resto não tem. Capitão América paga conta. O Batman paga conta? O Batman paga conta. Você tem razão, cara. E, pô, eu achei, assim, o Spider é mais legal... Assim, agora você é o Spider. É mais legal que pra algumas pessoas é mais legal que o Homem-Aranha, cara. Então, é legal. Eu só não tenho os superpoderes que nem ele, que se eu tivesse, imagina. O horror que eu ia tocar. Então, é assim. Tá. E aí, cara, lá no começo eu te perguntei como é que tá sendo... se tá sendo o que você imaginou que ia ser se aposentar do UFC, né? Tá sendo o que você achou que ia ser, cara? Porque assim, você continua lutando. Dá pra parar de lutar? Você consegue parar de lutar, cara? Eu consigo diminuir. E agora eu tenho controle sobre as coisas, né, cara? Então, assim, a minha última luta no UFC, eu fui nocauteado pelo Ryan Hall. E aí saí do UFC e tal, tava meio cabisbaixo. Quer saber? Mas foi tudo aquilo que aconteceu naquele momento foi ótimo. Porque eu já não tinha mais a pressão de estar num lugar que eu não queria mais estar. E tinha o controle sobre quem eu era. Porque, cara, você fica muito tempo, você vai perdendo tua identidade. Porque as pessoas começam a controlar o que você pode e o que você não pode fazer. Então, dentro do UFC tem essa parada que tem algumas coisas que você não pode fazer. E agora tá pior. Então, pra mim foi ótimo. Porque quando eu saí, eu fui pra Curitiba. Acabou a luta, voltei pra casa, fui pra Curitiba, fiquei em Curitiba. Toca meu telefone. Então, Júlio César Chaves. Luta com ele? 82 quilos, boxe. Falei, luto. Quando? Tal dia. Tô indo treinar. Luto, sim. Lutei, cara. Assim, um monte de gente falou, você é maluco. Você não precisa disso. O cara vai te nocautear. O cara já foi campeão mundial de boxe. O cara vai te bater. O cara vai fazer isso. Eu falei, cara, ele me bater, eu tenho certeza que ele vai, mas eu também vou bater nele. Mas para ele me ganhar, ele vai ter que estar disposto Porque eu vou a perder. Uhum. Porque se ele não estiver disposto a perder, não vai me ganhar. Porque eu vou arriscar tudo. E treinei muito, cara, pra essa luta com Chaves, assim. E foi uma luta muito boa, né? Assim, as pessoas achavam que eu ia perder, que eu era azarão, mas... E poucos lutadores fizeram o que eu fiz, né? Fazer essa transição e ir lutar na casa do cara, né? Eu fui no México lutar com o cara. Meu irmão, clima tenso. E depois a gente veio descobrir que a mulher do cara é filha do Chapo.
Ih, rapaz. Irmão, eu tava no ninho de cobra, eu não sabia. Eu tenso. A gente chegava no lugar pra treinar e aí tinha o segurança tenso, eu não entendia por quê. E aí eu tenho o meu treinador Nico, que ele é mexicano, e o Sérgio, que é o Cutman, que sempre tava com a gente, são mexicanos. Aí ele sempre chegava Sabia assim, do bagulho, sabia da de história. tudo. Depois os caras foram me falar, meu irmão, tipo, os caras estavam o tempo todo seguindo a gente. Falei, caraca. Mas foi legal. Foi uma luta que me ajudou a se reinventar, né, cara? Porque naquele momento, Anderson parou de lutar, saiu do UFC, acabou. E aí eu voltei, né? Depois fiz a luta com o Tito, aí fiz a luta com o Jake, né? E aí tem outras propostas, assim. E por que boxe? Porque foi o que te convidaram? Se fosse outra luta, tu iria? Não, eu iria. Assim, tudo ia depender. Cara, eu gosto do desafio, né? E lutar é uma coisa que tá no meu DNA. Então, assim, eu gosto do desafio. Ter 48 anos atrapalha? Dependendo do que você quer fazer, né? Assim, por exemplo, O Jake é muito mais novo que você. é muito mais novo. Mas, assim, com o Jake, não foi... A idade não atrapalhou. O que atrapalhou foi falha técnica. É. Eu não coloquei em prática o que foi treinado, né? Então, Entendi. assim, isso... E aí não adianta, você pode ter a maior experiência do mundo, você pode ter... Mas você sempre... Quando não é teu dia, não vai dar certo. Quando você sempre vai cometer um erro. Sempre tem um errozinho. E o Jake treina muito, cara. Ele treina muito. Ele realmente é dedicado ao que ele faz. Ele treina muito. Com um mexicano lá, que depois de tanto tempo lutando no UFC, e aí de vez em quando, e aí de repente tu vai fazer uma luta de boxe, em nenhum momento vem na cabeça uma vontade de dar um bico, não, cara? Não, tava tranquilão ali. Assim, e aí é mais Puta, fácil. se eu desse um chute agora, eu Não, acho mas que ele aí era caía, mais hein? fácil pra mim, porque como o boxe o cara não pode agarrar, o cara não pode chutar, então você tem mais expressões corporais do que o cara do boxe, né? Então assim, no corpo a corpo você vai ter mais vantagem, né? Então tinha algumas vantagenzinhas ali que eu usei, né? Entendi. Mas vontade de chutar não teve. Não. Deve ter sido estranho pra tu, assim, depois de tanto tempo, podendo usar todas as partes do corpo e todo o ringue, por assim dizer, no chão ou em pé e tal. De repente você tá numa luta que é muito mais restrita, né? E é mais seguro, né, cara? Porque você sabe Seguro, que... cara? Porque você sabe que o cara não vai te botar pra baixo, vai te Ah, dar tá, dois nesse socos e te botar sentido. pra baixo, você sabe Tá. que o cara não vai te chutar, não vai dar um mortal carpado e cair com os dois pés na tua cara. Então você tá tranquilo, o cara só pode bater com... Tem um braço... Só pode vir daqui. Só pode vir daqui, não tem outro lugar pra vir. O que você tem que fazer? Mão alta e pau no gato. Então não tem. Então é mais fácil, cara. É muito mais fácil. Entendi. É porque assim, eu já conversei com os caras do boxe, os caras da luta e tal. E o Popó, por exemplo, fala que o boxe, ele é ao longo prazo, ele é pior pro atleta do que um MMA, por exemplo, porque só soco na cabeça. Em termos Ele de fica- lesão, sim. É. Em termos de lesão, sim. Mas pra tu ainda não deu tempo, né? Não, cara, e assim, eu procuro me cuidar bastante, né, É. cara? Eu assim, por exemplo, a gente tá falando da minha última luta. Aham. Minha última luta de boxe. Eu tomei um knockdown. Aí, beleza, levantei e tal, continuei, parará, mas na semana que passou a luta, eu fui fazer meus exames, né? Faço um monte de exame de rotina, entendeu? Pra ver se tá legal. Porque, cara, o alvo é a cabeça. O boxe, o alvo é a cabeça. Então, você ficar tomando soco na cabeça ali, uma hora vai dar ruim, cara. Entendeu? 48 anos, ficar tomando soco na cabeça, vai dar ruim. Entendeu? Esses tempos atrás, os caras me zoando lá em casa. Pô, uma correria pra lá, correria pra cá, eu peguei a chave, pum, abri a geladeira pra pegar água, botei a chave na geladeira. Falei, puta, cadê a chave? Aí os caras, Calil o Gabriel pra mim, tipo, pai, o que você tá procurando, cara? A chave do carro, velho. Porra, você botou a chave da geladeira. Aí peguei a chave. Então, assim, imagina. Isso é brincadeira, porque eu esqueci. Imagina você tomando soco toda hora. Não, o cara vai ficar lesado, irmão. Não tem como, vai ficar, não tem. É só na cabeça, golpe só na cabeça. É. E tem uns caras que desafiam o Popó, né, cara? Tem que ser meio maluco mesmo, né? Cara, o boxe, a diferença
das outras modalidades de luta pro boxe é assim, que o boxe ele é um esporte que ao longo prazo lesiona mais, mas é um esporte que exige muito mais técnica e inteligência do que os outros. É mesmo? Eu acho que boxe e jiu-jitsu estão ali, ó, parelho, Tá. cara. Porque exige muita inteligência. Porque o cara tem que saber onde ele vai se posicionar no ringue, ele tem que saber como ele posiciona a mão dele, em que determinado momento ele vai poder fazer tal coisa. É específica, né? E o boxe é muito ângulo, né? Mobilidade ali de perna, né? O cara que tem um bom jogo de perna no boxe e sabe se movimentar, ele consegue ter uma vantagem muito maior do que os adversários dele, né? E no jiu-jitsu é a mesma coisa. O cara que ele treina, tem a técnica e tem uma movimentação melhor do que o adversário, ele vai estar sempre na frente. Entendi. Mas, porra, assim, se você for comparar esse teu momento no boxe e o momento que tu tava no auge no UFC, cara, no auge no UFC eu imagino que tu era mais feliz, não era? Não, cara. Não? Cara, assim, ó, teve momentos que eu fui muito feliz no UFC. Depois passou de ser felicidade pra uma parada assim, meio que, caraca, cara. Vou ter que lutar. Puta, eu vou ter que ir lá, cara. Não era nem a luta. A parte da luta era legal. Mas o resto. Puta, cara, eu vou ter que aguentar esses caras. Mesmo? Eu entendo, cara. Você falou lá, você era meio travado, né? Porra, cara, vou ter que olhar pra cara desses caras de novo, cara. Porra, o cara vai me fazer a mesma pergunta de novo. Pô, de novo, cara. Porra. Aí começou a se tornar uma coisa muito perigosa pra mim. Porque já não tinha mais o tesão de estar na parada. Tinha vontade de estar lutando, mas não tinha mais o tesão de estar ali no meio. Aham. Então, e aí, cara, eu me decepcionei muito com muita coisa também que aconteceu, né? Porque ser humano é complicado. Eu sou falho e todo mundo é falho. Todo mundo tem uma falha, né? E aí eu convivi muito com muita gente que... difícil, cara, difícil. O ego lá é um problema? Cara, assim, eu não posso dizer o ego das pessoas, mas o ego das pessoas que você coloca junto com você, cara. Meu irmão, porra, difícil. Pô, então cara. parece ainda mais difícil mesmo. É muito difícil. Quando você chega num ponto, assim, pra alguns não, porque, assim, eu sempre fui um cara equipe. Eu sempre quis estar com time. Aham. Então eu aprendi essa parada lá atrás e sempre trouxe isso comigo, e com o Minotauro isso cresceu mais ainda, né? Então eu sempre tive essa coisa do time, né? Pô, não, meu time tem que estar junto, tem que mostrar pra todo mundo que é o meu time. E aí essa coisa, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma de pensar, e aí é complicado, cara. Imagina, tinha viagem que tinha 30 cabeças, meu. Tinha camping meu que tinha 30 caras junto comigo. 20. Como é que você controla tudo isso aí? Eu não. Tem coisa que aconteceu que eu nem sei que aconteceu. Algumas hoje em dia eu sei bastante. Aham. Mas tinha coisa que acontecia que eu não sabia. E essa preparação era, então, para um momento crítico que tu... Putz, cara. Era assim, então tinha o time, eu me preparava para uma tal luta. Então eu tinha 4 meses para treinar. Então imagina, reunia os melhores, cada um na sua área, e vamos pro camping. Então 4 meses todo mundo junto. Aí vamos pra luta, é uma semana em Vegas, todo mundo junto. Cada um tem um drama, cada um tem um problema. E é difícil, cara. É difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube. Você vai ser redirecionado para a página de pagamento da Hotmart, que é a maior empresa de vendas de produtos digitais do Brasil. Basta você inserir seu nome e seu e-mail.